Bora lá resolver juntos essa questão de literatura do Enem 2022 PPL. A gente inicia ali pela perigrafia e vê logo de cara ali, ó, poemas selecionados, Recife, e a gente tem um poema, então, do Cardoso. Então, a gente vai tentar identificar aí elementos característicos de uma poesia, né, e ver o que a questão quer da gente no final das contas. Sem medo, tá, gente? Não precisa ter medo de poesia, não, porque quando a gente consegue entender, a questão não fica tão difícil assim. Então, bora lá. Harmonia do equilíbrio. Segue a dinâmica embaraçada entre linhas de força magnética. Em hélice, seguindo e refletindo, dança de elétrons e prótons. Matéria máter do mundo. Poeira do sol, poeira do som, poeira de luz, poeira. Poeira da memória dos homens que irá se perder um dia no universo. Cada átomo possui um número infinito de partículas. Cada partícula, um número infinito de partículas. Cada partícula de partícula, um número. E aí a gente tem aí, né? Raiz 2, campo mésico, etc, etc. Poeira de ausências e lembranças, poeira do tempo-matéria. É desse pó luminoso, o manto luzente de corpúsculo-crepúsculo, que são feitas as ondas e as partículas, num torvelinho de moídos corpos simples. Farinhas de energias finíssimas e raras, selênio, rubídio, colúmbio, germânio, samário, rutênio, paládio, lutécio. Vamos lá. O fragmento remete a uma composição poética inspirada no futurismo das vanguardas modernistas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é mobilizar o conhecimento sobre o futurismo para poder entender como que esse texto reflete características futurísticas, ok? Então, qual característica composicional do texto permite associá-la à vanguarda futurista? E aí, lembrar algumas vanguardas futuristas, né? Lembrar exemplos de textos futuristas nos trazem isso, né? Ou seja, uma fragmentação da realidade ao mesmo tempo em que a gente consegue perceber o movimento futuro, o movimento científico, né? Exaltação da ciência, enfim, colocar a ciência em primeiro plano. Então, tudo isso a gente consegue ver nesse texto, né? Vamos ver aqui qual é a alternativa que mais vai se adequar. Letra A. Propõe uma ruptura com a racionalidade. Gente, não, né? Pelo contrário. Então, assim, quando a gente pensa no futurismo, a gente está pensando na exaltação científica, ok? E os recursos linguísticos expressivos do poema propõem justamente uma aproximação com temáticas científicas e não a ruptura com elas. Letra B. Configura um lirismo ausente de emotividade. Chuchus, não é porque que a gente tem um foco, né, no científico que significa que a gente não vai ter emotividade. Muito cuidado com isso, né? É possível que a gente tenha um foco no científico e a emotividade esteja ali, né? Nesse texto, o que o eu lírico está fazendo é uma reflexão a respeito do que nós somos, né? Nós somos poeira, nós temos essa harmonia, nós somos basicamente restos, nós somos composições químicas. Então, aqui é um distrator de interpretação indevida, porque o lirismo é explorado a partir de recursos não convencionais, apesar de a gente ter, né, aí, né, uma temática mais racionalizada, ok? Então, cuidado aí com a letra B. Letra C. Extrai do repertório científico estética expressiva. E aqui a gente tem o nosso gabarito. Por quê? Porque o futurismo, gente, é uma vertente à qual o texto pertence, né? E aqui a gente tem temáticas científicas que permeiam o futurismo. Nesse caso, então, o poema ele explora esses recursos científicos de forma inovadora para a criação literária. Ou seja, o que significa, gente? Extrai do repertório científico estética expressiva. Eu pego daquilo que é o científico a parte que eu posso transformar em estética, em poema, né? Em estrutura textual poética. Tudo bem? Então, com estética expressiva é isso que ele quer dizer, né? Eu consigo transformar isso em poema, eu consigo transformar isso em linguagem poética, ok? Letra C correta. Letra D. Sugere uma literatura a serviço da indústria emergente. Não, né, gente? Distrator de interpretação indevida. Por quê? As temáticas do futurismo, de fato, elas refletem o cenário industrial, né? Mas isso não está, gente, a serviço da indústria emergente. Então, assim, apesar de a literatura estar, né, a literatura futurista estar associada ao que é emergente, ao que é crescente, a literatura emergente, ela não está, né, ela não está a serviço dessa indústria, ok? Ela simplesmente reflete essa indústria. E a letra E, revela-se o desencanto do eu lírico ante o contexto de guerra? Não, né, gente? Não tem nada aí de contexto de guerra nesse texto. Tranquilo? Essa é uma questão, então, de nível médio e eu espero que você tenha entendido a resolução. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!